Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre as propostas para o aperfeiçoamento do Simples Nacional, discutidas recentemente no Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O advogado Piraci Oliveira comentando as novas decisões legislativas para o final de 2021. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Fique conosco. Olá, meados de agosto de 2021 e vivemos um momento um pouco conturbado, um momento difícil de se adjetivar. Mas enfim, no programa de hoje separamos 3 assuntos que são bastante atuais e importantes para você que é pequeno empresário. O primeiro deles é relativo à reforma tributária. Já era para ter sido votada na Câmara, já era para ter sido apreciada, há um substitutivo do Legislativo que já está na 5ª versão. A votação deveria ter ocorrido nessa última terça-feira, foi prorrogada, ao que tudo indica, para daqui a 2 ou 3 semanas. De mais importante na reforma tributária, haverá a conhecida e discutida tributação da distribuição de dividendos. Não há consenso, isso muda absolutamente tudo na vida do pequeno empresário, porque a tributação de 20% do valor que é distribuído reconfigura toda a operação da empresa. Fiquemos atentos às novidades, nos próximos programas trataremos dela. Por hora, não há nada de objetivo e já há uma corrente, inclusive, dizendo que a reforma teria feito água e não seria apreciada em tempo de viger no ano que vem. Portanto, reforma tributária pesada, difícil de ser digerida, 20% de alíquota de imposto de renda, mas por hora encontra-se em avaliação. O segundo ponto, bastante oportuno para esse nosso debate, é em relação ao Refis Federal. Bem, sabemos que está aberto o PPI no âmbito municipal em São Paulo, em diversas cidades, e o Refis Federal, em verdade, a reabertura do PERT, já está aprovada no Senado, migrou para a Câmara e acredita-se que em poucas semanas estará vigendo já a nova regulamentação. O novo Refis permitirá a readesão ao programa PERT com qualificadoras de redução de imposto. Então, não são todos os contribuintes que poderão aderir e, na medida em que houver maior prejuízo por força da Covid, a redução de multa e juros será maior. Empresas mais atingidas pela pandemia serão mais beneficiadas, o que nos parece bastante coerente e justo. Fiquemos atentos, nas próximas semanas teremos novidades a esse respeito. E o último ponto que eu trago aqui é em relação à MP, medida provisória 1040, a medida provisória que busca estabelecer melhores condições de mercado para as indústrias brasileiras. É uma medida provisória principiológica que traz diversas novidades que farão com que o mundo dos negócios, o mundo empresarial, seja mais fácil, menos burocratizado. São várias as alterações legislativas e eu separei aqui 3 para conversarmos de modo mais objetivo. A primeira delas é em relação à possibilidade de assembleias gerais ocorrerem por meio eletrônico. A pandemia antecipou em décadas o mundo digital que viveremos daqui para frente. Portanto, assembleias de cotistas, assembleias de diretoria, qualquer tipo de reunião societária não se fará mais necessário que seja presencial, poderá ser por plataformas. A MP disciplina essa questão e dá legalidade a ela. Ótimo! Isso vale inclusive para reunião condominial, qualquer tipo de reunião que seja de caráter deliberativo poderá ser por modo digital. É uma ótima notícia. A segunda delas é a criação de uma classe de voto plural. Então, determinadas cotas poderão ter peso de até 10 vezes o seu valor nominal. Isso é muito bom, especialmente para empresas que estão começando agora, empresas desse mercado digital do século XXI, em que você, empreendedor, com 10% das cotas,
poderá controlar a empresa se o seu 10% tiver um valor, um peso muito maior, como eu disse, tem até 10 vezes o das outras. Então, com 10% você pode ter o controle da empresa, o que torna o mundo muito mais atrativo para investidores, para apoiadores, em que buscaremos funding dessas operações. E um terceiro ponto, que também me parece bastante oportuno da MP, que já está para sanção presidencial, é o novo mecanismo de citação dos processos judiciais. Ao invés de aquilo acontecer por oficial de justiça, de ser caro, de ser oneroso, em especial demorado, a citação judicial poderá ser efetuado com base em e-mails. Então, o contribuinte, basicamente, a empresa deve se registrar um e-mail oficial e processos judiciais seriam citados, seriam encaminhados à empresa por meio desse endereço. Isso facilitará a vida do contribuinte e não tem nenhuma grande novidade, já é o que acontece, por exemplo, no âmbito do trato com o fisco, que comunica-se com os contribuintes pelo DEC, o domicílio eletrônico do contribuinte. Então são novidades que buscam trazer o Brasil para um ranking melhor no que diz respeito à competitividade, que é algo que obviamente é levado em consideração quando o capital estrangeiro busca portos mais seguros. Segurança jurídica e tranquilidade dos negócios é um dos itens mais relevantes quando o investidor internacional define para onde vai o seu recurso. Era isso que tínhamos para esse programa. Fique atento, nos próximos trabalharemos esses mesmos pontos de modo mais profundo. Até lá. O Fórum Permanente da Micro e da Pequena Empresa, junto com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, fizeram uma reunião extraordinária com várias entidades para abordar e tratar do aperfeiçoamento do Simples Nacional previsto na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Várias entidades se manifestaram e o Simples esteve presente e levou várias sugestões, propostas e críticas, inclusive. Vale destacar aqui algumas delas, dentre elas a sugestão de eliminação do sublimite estadual e municipal para as empresas adequarem ao Simples ou optarem ao Simples. Em nível federal, esse limite é de R$ 4.800.000 por ano e muitos estados e municípios adotam um sublimite de R$ 3.600.000, fazendo com que haja tratamento distinto para tributos federais, municipais e estaduais, dificultando a apuração e muitas vezes a regularidade fiscal mesmo de quem pretende estar absolutamente em dia e regular com seus tributos. Também ainda em relação a esse limite, vale destacar, e foi destacado, que o Simples Nacional continua com um limite para adesão de R$ 4.800.000, congelado desde 2016, portanto há mais de 5 anos, o que merece também ser corrigido. Ainda há outras propostas que seria a eliminação ou a proibição da prática por muitos estados da antecipação do ICMS e também da cobrança de um diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais, onde isso vem sendo exigido inclusive dos optantes do Simples. Empresas que não podem aproveitar ou transferir crédito tributário e com isso acabam arcando com o valor do ICMS mais alto do que as outras empresas não optantes do Simples. Apresentamos ainda sugestão para que possa haver uma opção semestral ao Simples Nacional, ou seja, as empresas que não conseguem fazer a sua adesão ou adequação no início de cada exercício, que no mês de julho elas possam estar regulares e, portanto, adequar e aderir ao regime do Simples Nacional, pelo menos no segundo semestre de cada ano. Um outro ponto ainda muito importante é a ampliação das atividades que podem ser adequadas, ou que podem optar pelo Simples Nacional. Hoje ainda há várias atividades econômicas que não podem sequer fazer adesão ao Simples, embora seja uma empresa de pequeno ou micro porte, com baixo faturamento. Mas há tantas aberrações ainda, principalmente em relação às atividades econômicas, que nós vamos destacar aqui só um exemplo. Por exemplo, uma micro cervejaria ou a micro destilaria pode se adequar ou pode aderir ao Simples. Por outro lado,
Se for uma pequena, microfábrica que produza cerveja sem álcool ou mesmo bebidas gaseificadas sem álcool, nesse caso ela não pode fazer adequação ao Simples por proibição legal. Qual a justificativa? Ninguém sabe. Por fim, vale destacar a importância da ampliação da base de arrecadação e não de restrição. É assim que se vai arrecadar mais. É nesse sentido que o Simples vai sempre trabalhar e trabalha para que possamos ter um incentivo a microempresas em pequeno porte, para que ela seja formal, regular e geradora de emprego e renda. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, prefeito. Obrigado, Cury. O prazer é todo meu. Eu que já tive a felicidade de participar aqui do seu programa logo no começo da minha vida política, quando eu me elegi vereador lá em 2012. Então, estar aqui novamente contigo, que é uma grande liderança, que é uma pessoa super respeitada nesse setor em apoio ao micro e pequeno empreendedor, à pequena indústria. Então, eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigado, é um prazer estar com o senhor e o brilhante trabalho que você vem desenvolvendo. Agora, São Paulo, município de São Paulo, é o imã do Brasil todo. Tudo que acontece nos outros estados acaba aqui. E eu quero começar com alguns temas que são muito importantes para a sociedade. Educação. A pandemia veio, claro, afetou o mundo inteiro, e eu tenho certeza que a sua gestão, sob seu comando, está fazendo várias iniciativas em prol da educação. Qual seria a principal preocupação? Olha, Cury, você falou muito bem, a educação é a base de tudo. Com essa questão da pandemia que atingiu o mundo, né, e não foi diferente aqui na cidade de São Paulo, que foi o epicentro, ficou, por uma questão da pandemia, as aulas suspensas durante muito tempo. Há pouco tempo atrás, nós retornamos, ainda era o prefeito Bruno Covas, voltou com 35% de limitação. E agora, há pouco tempo, nós fizemos a retomada de 100%, desde que garantido o distanciamento de 1 metro de distância entre os alunos e também limitando para as creches 60%. Mas houve, com certeza, por conta da falta das aulas, uma grande perda pedagógica para os alunos. E nós estamos agora muito empenhados para poder recuperar isso. O prefeito Bruno Covas já havia adquirido 506 mil tablets com material pedagógico, acesso à internet e também 48.500 notebooks para os professores, que vai ajudar bastante nas atividades escolares do intraturno. E tem a nossa equipe da educação, que é uma equipe muito bem formada, muito bem preparada, para poder dar todo o atendimento aos alunos. Mas tem uma questão, Cury, se me permite, para demonstrar a nossa preocupação, com relação a esse período que ficaram os alunos sem aula, nós identificamos que 30% deles ficaram sem fazer nenhuma atividade escolar ou quase nenhuma. Então isso dá um alerta, um sinal amarelo de uma possível evasão escolar, o que é o pior cenário que pode acontecer. Então nós estamos com toda a nossa equipe já empenhada nessa questão, com atenção a essa questão, para aquela criança que não voltar, poder ligar, fazer a busca ativa e termos todos os alunos para a gente recuperar esse período perdido. Lembrando, Cury, que a cidade de São Paulo já vinha com crescimento no IDEB, portanto já vinha melhorando a sua qualidade de ensino e nosso grande objetivo aqui é continuar nessa linha, recuperar esse tempo perdido para poder as crianças voltarem a estudar e ter aí o seu conhecimento, que vai ser fundamental, não só para o conhecimento pessoal delas, mas para a contribuição aqui ao município, ao nosso estado, ao nosso país. É um desenvolvimento social que começa com a base do conhecimento. Aliás, iniciativa maravilhosa. E os números de 500 mil aquisições, mais 40 mil, são números realmente gigantescos. Mostra o tamanho e a grandeza do município de São Paulo. Cury, só para ter uma ideia, você falou de 506 mil tablets, que foi adquirido. Na nossa rede municipal, nós temos 1.070.000 alunos, 4 mil unidades escolares, 1.070.000 alunos. São números realmente gigantescos. E tenho certeza recebendo atenção e um desenvolvimento cada vez maior por parte da sua gestão. Bem, além disso, outras iniciativas estão sendo tomadas.
em outras áreas. Por exemplo, um trabalho que vem sendo desenvolvido de apoio a micro e pequenas empresas. O senhor gostaria de comentar algo sobre o tema? Sim, Cury. A micro e a pequena empresa, ela representa o grande volume de empregos gerados na cidade. Nós tínhamos, para você ter uma ideia, em 2017, aproximadamente 500 mil MEIs aqui na cidade de São Paulo. Agora nós estamos com 991 mil MEIs, muito próximo de atingir a marca de 1 milhão de MEIs na cidade, para a gente ver a importância que é as MEIs aqui na cidade de São Paulo. E, obviamente, com a questão da pandemia, muitos dos setores, a maioria dos setores foram atingidos. Agora, com o avanço da vacinação, a gente inicia o processo de retomada econômica, né, com segurança sanitária, mas já pode se iniciar a retomada econômica. Nós estamos dando muito foco a isso. Por exemplo, né, tem várias ações, mas, por exemplo, hoje quem está no grupo de baixo risco, atividade de baixo risco, ela consegue tirar a sua licença de funcionamento na hora. Ela entra no nosso site, faz o cadastramento das informações e já sai com a licença de funcionamento autodeclaratório. Que é importantíssimo. Muito importante. O que o empreendedor precisa, né? Que o governo lhe dê condições de desburocratização, de agilidade, de segurança jurídica, né? Eu que também sou um empreendedor, sei exatamente o que é necessário e você tem um ambiente saudável para poder trabalhar. E lógico, toda a condição que existe na cidade. Eu sempre falo o seguinte, a cidade de São Paulo, ela tem que ser um solo fértil para quem aqui empreende ou quer vir aqui empreender, poder plantar ali a sua semente, germinar e colher os frutos. É a base do sistema de merecimento e retorno em função do trabalho. E geração de emprego. Aliás, que é a nossa próxima pergunta. A pandemia trouxe fechamento de empresas, trouxe desemprego, trouxe perda de poder aquisitivo. Tenho certeza que é uma das preocupações da sua gestão. Qual o enfoque? Olha, acho que o grande passo que a Prefeitura de São Paulo deu para você retomar e ter a geração de empregos foi a sua dedicação muito forte na vacinação. Nesse final de semana agora, nós acabamos de concluir a virada da vacina, foram 34 horas ininterruptas de vacinação e nós atingimos a marca de 99,2% de todo o público acima de 18 anos, é o público eletivo vacinado na cidade de São Paulo. Que, aliás, um sucesso. Foi um sucesso, absoluto. Gigantesco. Até a gente identificou, como era um público mais jovem, 18 a 21 anos, a gente identificou o que era necessário fazer durante a noite, a madrugada. Muitos dos nossos mega drives, nossos postos de vacinação com DJ, sem aglomeração, não podia descer do carro. Mas naquele ambiente que comunicava com o jovem. A gente sempre tem que estar fazendo nossas ações comunicando com o nosso público. Nesse caso, o jovem, essa comunicação junto com o jovem foi muito, muito positivo. Bem, nós estamos entrando numa fase que eu tenho certeza que a Prefeitura e o setor privado estão fazendo parcerias, estão fazendo novas alianças para a volta, claro, de produção, para a volta de emprego, para a volta de educação. Quais são esses movimentos na sua gestão? A gente tem aqui, como por princípio, Cury, na Prefeitura de São Paulo, ter um bom relacionamento com o governo do Estado, com o governo federal, né? O Bruno Covas e eu, nós somos eleitos, e a partir do momento que você é eleito, né, para cuidar de todos, claro. Não só naqueles que votaram em nós, em todos. Então, eu tive, hoje, agora mesmo acabei de vir do Palácio do Governo, numa coletiva com o governador João Dória sobre a Fórmula 1, que ocorrerá dia 4 de novembro aqui na cidade de São Paulo. Tive semanas atrás em Brasília com vários ministros, com o presidente da República, sempre defendendo os interesses da cidade de São Paulo. E são várias parcerias, como por exemplo, nós lançamos junto com o governo do Estado uma linha de crédito para os pequenos e microempreendedores de 25 milhões, muitos dos casos para mulheres empreendedoras com juros zero, né, ou no máximo de 0,36, e onde você consegue colocar um pouco de recurso para essas atividades dos micros e poder desenvolver. Ou seja, é fundamental que a gente tenha uma ação na Prefeitura de São Paulo visando a população, né? Sem discutir ideologias ou briga política. A minha função aqui Isso é na eleição. Isso é na eleição. Minha função é cuidar da cidade. Pois é, gestão da cidade. Aliás, tem sido um exemplo para São Paulo e para o país esta independência
não é exclusão, é independência com inclusão. Quer dizer, todos os partidos negociam, conversam, fazem na sua gestão. Aliás, parabéns pela iniciativa, não só com os partidos políticos, mas com as instituições, com o setor privado, com as entidades. Parabéns por isso. Quais são, na sua avaliação, o pós-pandemia? Porque, felizmente, a vacinação está aí. Final do ano, todos deverão estar vacinados com 2 doses, que, aliás, tem sido puxado por São Paulo o grande tema da vacinação, que hoje é um tema nacional e mundial. Aliás, era mundial também. Como é que o senhor vê isso? Acaba a pandemia, todo mundo vacinado, a grande mola propulsora que a Prefeitura de São Paulo vai trazer. Olha, Curi, você sabe que aqui na cidade de São Paulo a gente precisa, eu tenho feito isso, não vou perder a oportunidade aqui com a sua grande audiência, de agradecer a toda a população de São Paulo, a população que não negou a vacina, que entendeu a importância de se vacinar. Você vê, nós chegamos já a 99,2% da população acima de 18 anos vacinada, porque as pessoas procuraram a vacina, se vacinaram. Você tem, não vou citar aqui os concorrentes, mas você tem municípios aí que está iniciando 23 anos, né, hoje. Nós já estamos concluindo esse processo. Estamos já partindo agora para iniciar a vacinação de 17 para baixo. Portanto, uma vez que a população de São Paulo compreendeu a importância da vacinação, é possível, a partir de que todos vacinados, a gente possa voltar às atividades. Só para você ter uma ideia, Curi, aqui na cidade de São Paulo nós temos por ano, só de feiras e congressos na área de negócios, 2.000 por ano. Esse período todo sem ter essas atividades, o quanto a gente perdeu de renda, o quanto de empregos foram perdidos. Eu já fiz um decreto, né, autorizando o retorno dessas atividades, desde que com os protocolos de segurança, desde que as pessoas estejam vacinadas, não que já vai começar agora, mas todas as atividades de grande porte você tem que ter um prazo para se organizar, né? Também constituir um grupo para poder fazer o Réveillon, o Carnaval, ou seja, a gente está sempre trabalhando com planejamento. E aí, essas ações que a gente tem com relação à desburocratização, voltar às atividades normais, o pequeno, o médio, o grande empreendedor vai poder voltar às suas atividades e gerar emprego. Porque a questão da pandemia aumentou muito a pobreza, Curi. Muitas pessoas perderam emprego, aumentou o número das pessoas em situação de rua. Muitos que você vai ali conversar foram despejados porque não pagou aluguel. Então, a gente tem um desafio enorme. Agora, eu tenho trabalhado muito, 15, 16 horas por dia, continuar trabalhando assim. Estamos uma equipe muito boa para focar, dar oportunidade para as pessoas trabalharem e levar a comida para dentro de casa. Nesse pós-pandemia, no pós-Covid atual, o mundo hoje está preocupado com a variante Delta, que possivelmente falam de uma nova onda ou não. E eu tenho certeza que isso preocupa o mundo. E tenho certeza que aqui deve ter algum cenário disso. No horizonte, existe alguma coisa em relação a novos lockdowns? Ou, se Deus quiser, isso é coisa do passado? Não. A experiência que a gente tem, mas antes eu queria fazer um parênteses só para as pessoas poderem se tranquilizar. Nós temos aqui na Prefeitura de São Paulo um dos melhores quadros na área da saúde que cuida da questão da pandemia. Né? A nossa equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária, são pessoas do mais alto nível. Então, todo o assunto da Prefeitura que é tratado por pessoas do mais alto nível. E o prefeito, né, o Bruno Covas da GIACIM, eu só faço as minhas ações uma vez que eu consulto a Vigilância Sanitária. Mas, com relação à variante Delta, isso é uma coisa que já está posta no mundo, né? A gente tem algumas situações que diferenciam a cidade de São Paulo. Quando apareceu o primeiro caso da variante Delta no Maranhão, aqui na cidade de São Paulo, já na semana seguinte, nós iniciamos as barreiras sanitárias. Se você chegar agora no aeroporto de Congonhas, no terminal de carga, no terminal rodoviário, você será abordado por uma equipe da saúde da prefeitura, vai medir a sua temperatura, vai ver se você tem sintomas. Se você tiver, você vai ser conduzido a um local para fazer o exame, ou se você não tiver, você vai ser orientado da seguinte forma: Dr. Curi, você está chegando na cidade de São Paulo, aqui é uma cidade que se preocupa com a pandemia, use sempre a sua máscara, use álcool gel, distanciamento. Então a pessoa já entra com uma situação de compreender que está numa cidade que se preocupa com a pandemia. Essa questão psicológica é muito importante. Aí, falando do mundo, você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, os países da Europa,
eles já estão com 80% dos casos de Covid naqueles países, que é da Delta. Aqui na cidade de São Paulo, eu recebo hoje, porque toda segunda-feira eu recebo o resultado que a gente manda fazer o sequenciamento genético de 600 casos, né, pessoas que estão com Covid. A gente separa 600, manda para o laboratório para fazer o sequenciamento genético e saber como é que está essa questão da variante. Hoje a gente tem 149 pessoas com a variante Delta identificado, né, por esses exames, e nós estamos monitorando. Quando é identificado alguém com a variante Delta, uma equipe nossa da saúde já vai à residência da pessoa, comunica a ela e faz o monitoramento de todas as pessoas que estão ao redor, né? Isso de uma forma presencial muito firme ali, para você evitar a transmissão. Aí, o que acontece? A gente tem hoje um controle dessa situação, né? Mas é natural, pelo que tem no mundo, que isso vai estar aumentando. A variante Delta ela tem uma transmissibilidade maior, né? Não existe estudo científico ainda publicado, mas o que indica que ela tem apesar de ser mais transmissível, ela é menos agressiva e tem um número de óbitos bem menor. Dr. Ricardo Nunes, nós queremos agradecer muito a sua participação. E, infelizmente, o nosso tempo acabou e eu gostaria de desejar muito sucesso à sua gestão, que continue esse trabalho bonito, porque o seu sucesso é o sucesso que reverbera no Brasil todo e fora do Brasil. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!